Beleza, galera? Vamos continuar aqui então. O que a gente viu no finalzinho do vídeo, hein? A gente viu a formação do imperativo afirmativo. Compreenda isso, candidato. Agora, vamos ver a formação do imperativo negativo. Então, você já sabe que o imperativo só existe no presente e só existem essas duas possíveis conjugações. Afirmativo, que tem aquela mistureba, né? Um pouquinho do presente do indicativo sem a letrinha S e o resto do presente do subjuntivo. E agora o imperativo negativo. O imperativo negativo é mel na chupeta, sabe por quê? Não tem aquela mistureba. No imperativo afirmativo é tudo a mesma coisa aqui, ó. Imperativo negativo. Olha de onde vem tudo, gente. Do presente do subjuntivo, que você acabou de aprender a conjugar. Então aqui não tem frescura de segunda pessoa do singular, nem segunda pessoa do plural, não. Tudo é do presente do subjuntivo. Grave essa informação, a banca vai tentar te confundir, ela vai pedir para você passar a sentença do afirmativo para o negativo, ela vai pedir para você passar a sentença da segunda pessoa para a terceira pessoa. Por quê? Porque é onde ocorre mudança. Beleza? Então, no imperativo negativo, toda a conjugação é proveniente do presente do subjuntivo. Lembrando, galera, a primeira pessoa não é conjugada, então eu tenho da segunda pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Lembrando, mais uma vez, no lugar do ele, eu coloco o pronome você, e no lugar do eles, eu coloco o pronome vocês. Por quê? Porque é isso que marca a interlocução, o que dá ordem, tem que ter a interlocução. Joia? Então, olha como fica o imperativo negativo. Não vendas tu, não venda você, não vendamos nós, não vendais vós e não vendam vocês. Agora a gente vai retornar para aquele slide lá com as exceções. Lembra que eu falei? Ó, já eu volto para falar dessas exceções. Existem duas exceções aqui em relação ao imperativo. A primeira exceção, galera, diz respeito ao verbo ser, tá? Se a gente for conjugar o verbo ser no presente do indicativo, qual é a conjugação? Eu sou tu, segunda pessoa do singular, tu és. Sendo assim, pela regrinha que a gente acabou de aprender, para formar o imperativo afirmativo, eu vou retirar o S do és. E aí vai ficar é tu. Mas não é assim. Tem uma exceção. O verbo ser é um verbo anômalo, é um verbo todo peculiar. A conjugação dele muda muito. Então, o verbo ser no imperativo afirmativo é ser tu, na segunda pessoa do singular, e não é tu. Aqui seria se eu fosse seguir a regra, o paradigma, o modelo. Eu sou, tu és, retirando a letra S, ficaria é tu. Por que o verbo ser não segue um paradigma, Rafaela? Porque ele é um verbo anômalo. Ele é um verbo que tem conjugação própria. Por essa razão, ele não segue a regra. A mesma coisa vai acontecer na segunda pessoa do plural. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois. Se eu retirasse a letrinha S, ficaria sou e vós, de acordo com o paradigma. No entanto, não é essa a correta conjugação. Na segunda pessoa do plural, sede vós. Gente, aqui é só lembrar de JC. JC não falava sede perfeito, sede benevolente, sede caridoso, sede não sei o que lá, sede não sei mais o que lá. Então, tudo aquilo que o JC falava pra gente ser, era isso aqui, ó, sede perfeito, sede, meu filho, se você alguma vez abriu a Bíblia na vida, não precisa de ser, não tem nada a ver com religião isso aqui não. Mas JC é conhecido, então você sabe que ele falava assim pra gente, sede perfeitos. Sede caridosos, sede misericordiosos. Então, o verbo ser cai, mas é fácil você memorizar por essa razão. Graças ao JC, com todo respeito. Vamos lá. E a segunda exceção, galera, é quando o verbo terminar em ZE, na segunda pessoa do singular. O que acontece? Quando ele terminar em ZE na segunda pessoa do singular, você pode conjugá-lo sem o E. Com ou sem o E. Então, tem duas formas. Então, vamos lá. O verbo dizer. Eu digo, tu dizes. Então, tirando o Szinho, fica dize tu. Só que como ele terminou em ZE, eu posso tirar o E também, ficando diz tu. Ambos são corretos. Ambos são corretos. Ambas as conjugações. Joia, senhoras e senhores, vamos continuar então a falar dos verbos, matéria que não acaba, né? É muita coisa. Despenca nas provas. Vamos embora. Isso aqui já foi visto, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, beleza. Agora, então vimos o modo imperativo. Agora a gente vai falar dos outros modos e dos outros tempos. E agora a gente entra em um assunto chamado semântica dos tempos verbais, que é exatamente você compreender como é que o verbo se comporta em termos de significado. Joia, galera? Como é que o verbo se comporta em termos de significado? O que significa eu
usar o verbo no presente do indicativo. Ele tem uma polissemia. Poli, várias, semia, significações. Então, os verbos, eles são dotados de polissemia, vários significados. Nesse sentido, é bom que você saiba quais são, pelo menos, os principais significados. Então, olha, falando do modo indicativo no tempo presente, a primeira ocorrência dele, a primeira significação é um fato que ocorre no momento em que se fala. Um fato que ocorre no momento em que se fala. Aqui, ó, eles estudam silenciosamente. Essa é uma significação. Uma segunda significação, se nós utilizarmos a forma composta, e agora você já sabe o que é forma composta, então haverá ênfase naquela ação que ocorre no exato momento. Eu estou estudando, eu estou enfatizando a ação do exato momento. É também utilizado para indicar uma verdade universal, ou pelo menos algo tido como tal. Por exemplo, as mulheres são mais evoluídas do que os homens. Alguém tem dúvida disso? Lógico que não, né, gente? Verdade universal, eu uso o presente do indicativo. Né, Matheus? Concorda? As mulheres são mais evoluídas. O homem é mortal, essa é uma verdade universal. Alguém aí se acha imortal? Me poupe, né? Vambora. Fatos já passados. Olha que interessante, gente. O presente indicando fatos já passados. O nome disso, galerinha, é presente narrativo ou presente histórico. Olha que interessante. Em 1748, candidato, eu te faço a seguinte pergunta. Você tem alguma dúvida de que o ano de 1748 já passou? Não. Então, isso aqui é passado. Agora, continua acompanhando. Montesquieu publica. Esse verbo está no presente do indicativo. Rafaela, mas isso aqui é passado. Sim, é o chamado presente narrativo ou presente histórico. Olha que interessante. É o presente indicando um fato passado. Sensacional a nossa língua, né? Aqui, ó, publica a obra O Espírito das Leis. Bora, vamos continuar, prosseguindo. Tem mais significações. O presente do modo indicativo também é utilizado para indicar uma ação habitual. Por exemplo, eu corro todas as manhãs. Olha que interessante, ele também é indicado ele também é usado, para indicar um fato futuro. Amanhã eu viajo para a Flórida. Ai, quem me dera. Amanhã eu viajo para a Flórida. Ó, isso aqui é futuro. Ó, o amanhã indicando futuro. Mas eu posso usar o presente de uma maneira mais coloquial, mais informal. Joia? Vamos lá. Ele também serve para atenuar o tom do imperativo, porque o tom do imperativo é aquele tom que denota a ordem, uma imposição. Então, dependendo da situação, isso pode parecer um tanto quanto grosseiro, um tanto quanto autoritário. Se você quiser atenuar esse tom do imperativo, você pode usar no lugar do imperativo, que a gente acabou de aprender, o presente do indicativo. Aqui, ó, você me traz um copo d'água, por favor? A atenuação do tom do imperativo. E agora, nessa parte final do slide, toda a sua atenção, arregale os seus olhos, mexa na cadeira para dar aquela acordada, cuidado com o chamado gerundismo. Senhores, gerundismo é um erro da língua portuguesa, não deve ser usado em hipótese alguma, em lugar algum do cosmos. É uma feiura total. O que é o gerundismo, gente? O gerundismo é você usar o gerúndio para indicar o futuro. Ô, gente, a gente tem que lembrar que o gerúndio é usado para indicar uma ação que está acontecendo no exato momento. Eu estou gravando a aula. Posso usar o gerúndio. Essa ação está acontecendo neste exato momento. Eu estou mexendo no cabelo. Posso usar o gerúndio. Essa ação está acontecendo no exato momento. O gerundismo é quando eu faço a utilização do gerúndio para indicar um fato futuro. Isso é errado. Isso é feiura total. Aqui, ó. O Senhor vai estar entrando à direita. Para tudo. Isso aqui não é futuro, gente. Então, para quem está usando gerundismo, meu Deus? Tá errado. Não pode. Não pode. Joia? Então, como é que eu conserto isso, Rafaela? Muito simples, candidato. Ao invés de eu colocar esse monte de verbo, vai estar entrando, gente, joga um verbo do futuro. A ação não é futura, então joga um verbo no futuro. O senhor entrará à direita. Acabou. Simples assim. Não complique a sua vida, candidato. Vamos ao segundo exemplo. Hoje à tarde eu vou estar colocando a carta no correio. Que feiura. Isso aqui é futuro. Não pode usar o gerúndio. Hoje à tarde eu colocarei a carta. Simples assim. E por fim, quando eu estiver entrando na sua quadra, eu te ligo. Feiura total. Isso é futuro, então diga, quando eu entrar na sua quadra, eu te ligo. Beleza? Não
use o gerundismo, pelo amor do que você acredita. É muito feio. Vamos continuar, galerinha? Agora, eu coloquei no material de vocês a conjugação de cada modo de todos os tempos. Joia? É lógico, gente, que eu não vou ficar aqui no vídeo conjugando verbo para você. Isso não teria o menor sentido, além de, na minha opinião, ser uma enganação a você. Você não precisa de mim para ler isso aqui. Então, para a gente ganhar tempo, eu coloco no seu material de apoio toda a conjugação. Então, Rafaela, não sei conjugar o verbo tal no tempo tal. Você tem no seu material completo toda a conjugação, de todos os tempos, nos 3 modos. Mas eu não vou ler isso aqui, mais uma vez, eu seria muito desonesta se eu fizesse isso com você. Eu estaria enchendo linguiça na hora da aula, sendo que a gente tem muito conteúdo para falar. Tá bom, galera? Então, só para mostrar para vocês como é que funciona a nossa tabelinha. Olha, eu tenho então a conjugação do modo indicativo, tempo presente, o que a gente acabou de explicar, a semântica. E aí eu tenho todas as pessoas e eu coloquei um verbo de cada conjugação. Perceba, sempre um verbo da primeira conjugação, vogal temática A, sempre um verbo da segunda conjugação, vogal temática E, e sempre um verbo da terceira conjugação, vogal temática I. Então, fica esse material de apoio para você treinar e para você se voltar a ele nos casos de dúvida. Estamos combinados dessa forma, tá joia? Eu sou honesta com você, você ganha tempo e ao mesmo tempo tem o material de apoio. Vamos lá. Então, vamos agora analisar a semântica de um outro tempo. Ainda no modo indicativo, aquele modo da certeza, só que agora falando do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que indica um fato passado que era contínuo, que era permanente. Exemplo, nós estudávamos sempre juntos. Isso era no passado, mas era uma ação habitual lá do passado. Era algo contínuo, era algo permanente. Era algo que fazia parte da nossa rotina. Por essa razão, eu posso usar o pretérito imperfeito. Eu também posso usar o pretérito imperfeito para indicar um fato passado que era presente. Vamos entender como fica isso? Ele cozinhava, é passado. Mas era também presente. Enquanto sua mãe reclamava da vida. Perceba que esses fatos aqui são presentes. Ele cozinhar e a mãe reclamar da vida. Eram fatos presentes, concomitantes. Só que agora, nesse atual momento, já são fatos do passado. Então, quando isso acontecer, também posso usar o pretérito imperfeito. Uma terceira utilização é o pretérito imperfeito sugerindo cortesia quando usado no lugar do presente. Eu queria sair com vocês hoje. É o pretérito imperfeito, tá? Mas sugerindo cortesia. Também pode ser usado para substituir o futuro do pretérito, isso dando um valor enfático, então enfatizando, olha lá. Se eu não trabalhasse, estudava o dia inteiro. Aqui, galera, geralmente a correlação dos tempos e modos verbais seria a seguinte: se eu não trabalhasse, estudaria. Estudaria é futuro do pretérito. Pode ver no seu material de apoio aí na sua tabelinha. Então, o pretérito imperfeito, ele pode substituir o futuro do pretérito. Quando isso acontecer, qual é o objetivo? Enfatizar. Joia? Se eu não trabalhasse, estudava o dia inteiro. Vamos lá. Ele também pode ser utilizado para indicar um fato passado. Na incerteza da localização do tempo, é o famoso era uma vez. E pode ser utilizado também para indicar um fato presente em relação a um outro fato passado. Vamos entender isso? Eu lia quando ele chegou. Esse fato era presente em relação a este fato passado. A ação de ler indica um fato que era presente, se comparado a um outro fato do passado. Tranquilo, galerinha? Pode passar, Matheus? Pode. Aqui, ó. Tem, como eu falei, a conjugação do pretérito imperfeito na primeira conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação para você trabalhar. Vamos agora ao modo indicativo, o pretérito perfeito. O pretérito perfeito sugere um fato ocorrido, concluído, totalmente concluído. Eu estudei a noite inteira, ponto final, acabou. Ação que foi concluída, não se prolonga, tá? Também pode indicar, se for a forma composta, ele vai indicar uma ação que foi iniciada lá no passado, mas que se prolonga até o presente. Exemplo, tenho estudado todas as noites. Aqui é a forma composta dele,
tá? Indica que essa ação começou no passado e se prolonga até o presente. Senhores, aqui vocês têm a conjugação completa do pretérito perfeito na primeira conjugação, na segunda conjugação e na terceira conjugação. Vamos lá, galerinha, ainda no modo indicativo, o terceiro pretérito que existe, que é o chamado pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Eu gosto muito de uma frase para definir o pretérito mais que perfeito, que é a seguinte: é o passado do passado. Tá? É o passado do passado. Então, ele indica uma ação passada em relação a um outro fato já passado. Ou seja, é o passado do passado. Sugiro até que você grife isso aqui. Gosto muito dessa frase porque ela explicita exatamente o que é o pretérito mais que perfeito. Exemplo: a bola já ultrapassara a linha quando o jogador a alcançou. Então, olha, eu tenho dois passados. Uma ação passada, a bola ultrapassar a linha, e uma outra ação passada, o jogador alcançar a bola. A pergunta que eu faço é: eu tenho dois passados, só que uma dessas ações é mais passada ainda do que a primeira. Ou seja, ela aconteceu antes do que a outra, que também é passado. Quando isso acontece, para eu indicar a ação mais passada, a ação mais antiga, eu uso o pretérito mais que perfeito. Então, aqui, a pergunta que eu faço é: o que aconteceu primeiro? A bola ultrapassar a linha ou o jogador alcançar a bola? Responda-me. O que aconteceu primeiro? Senhores, se o pretérito mais que perfeito é o passado do passado, então o que aconteceu primeiro foi a bola ultrapassar a linha. Primeiro a bola ultrapassou a linha, que é uma ação no passado. Depois o jogador alcançou a bola, que também é uma ação do passado. E quando eu quero indicar um passado em relação a um outro passado, eu faço uso do pretérito mais que perfeito. E aí, senhores, vocês têm aqui a conjugação do pretérito mais que perfeito na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Agora vamos falar um pouquinho do modo indicativo futuro do presente. Vamos lá. O futuro do presente serve para apontar um fato futuro em relação ao momento em que se fala. Exemplo: irei ao cursinho hoje. Simples, né, gente? Vai indicar um fato futuro. O interessante está aqui, ó. Ele pode substituir o imperativo. Não faremos isso. Ele está no lugar da forma do imperativo. Não façamos isso. Então, o futuro do presente também pode substituir o imperativo. Aqui é diferente, vale a pena você memorizar. Coloca aí a sua canetinha Lumicolor. Aqui está a conjugação do futuro do presente, como sempre, na primeira conjugação, vogal temática A, na segunda conjugação, vogal temática E, bem como na terceira conjugação, vogal temática letra I. Senhores, continuando, vamos falar agora do modo indicativo no futuro do pretérito. O futuro do pretérito indica algo que não foi realizado no futuro em relação ao outro fato passado. O futuro do pretérito, eu costumo dizer para os alunos que é aquele futuro que iria acontecer, mas não acontece. Não acontece em relação a um fato, né? Houve algo impeditivo. Então, assim, eu jogaria bola se não tivesse chovido, eu viajaria para o Rio se o voo não tivesse atrasado, enfim. Então, era para ser futuro, era para acontecer aquilo. Mas como ele nem acontece, ele já passa a ser um passado. Passa a ser um passado que nem aconteceu. Por isso, futuro do pretérito. Era para ser futuro, mas nem aconteceu, já ficou no passado. Eu jogaria se não tivesse chovido. Agora, interessante, ele também pode indicar algo presente, neste caso, indicando ironia. Daria para vocês fazerem silêncio? Olha a ironia, né? E ele também pode indicar polidez de um pedido. Senhores, o que é polidez? Polidez é educação, é cortesia. Joia? Eu gostaria de um belo jantar, às vezes. No meu caso, galera, sempre. Mas vamos lá. Aqui eu tenho a conjugação do futuro do pretérito, como sempre. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação para você se divertir aí na sua humilde residência. Bora! Modo subjuntivo. Vamos falar do presente do modo subjuntivo. Galera, se situa, hein? A gente já analisou o modo imperativo, o da ordem, o da súplica, o da sugestão, etc. Acabamos de passar por todos os tempos do modo indicativo, o modo da certeza. Passamos pelo presente, passamos pelos três passados, imperfeito, perfeito, mais que perfeito, e pelos dois futuros. Futuro do presente, futuro do pretérito. Agora, vamos para o terceiro e último modo, subjuntivo. O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da possibilidade, da incerteza. Tá aqui, ó.
expressa incerteza, dúvida, condição, possibilidade. O que ele pode indicar? Um fato presente, mas duvidoso, incerto. Talvez eles estudem hoje, não sei. Pode também expressar um desejo, uma vontade, que eles passem. Este é o desejo dos pais e professores. Vamos lá, aqui está a conjugação do presente do subjuntivo e essa aqui você nem precisava, porque foi a que a gente fez lá no quadro branco, né? Com todos aqueles detalhes. Olha lá, a vogal temática quando é a letra A, o que acontece no presente do subjuntivo? Ela se transforma na letra E. Não mude essa vogal. As vogais temáticas é e I, portanto, verbos da segunda e terceira conjugação, quando conjugados no presente do subjuntivo, essas vogais aqui se transformam em A. Olha lá, ó. A do começo ao fim. Beleza? Prosseguindo. Vamos agora falar do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Ele vem associado com a condicional se, essa conjunção condicional. Se eu cantasse, se tu cantasse, está aqui, ó, a conjugação do pretérito imperfeito do subjuntivo. Beleza? E aqui o pretérito perfeito do subjuntivo, que é essa ideia aqui, ó. Que eu tinha cantado, que eu tinha vendido, que eu tinha partido. Então, o pretérito perfeito, gente, já é um tempo composto. Já é um tempo composto. Ó, eu tenho o auxiliar aqui e o principal, ele aparece no particípio. Observe essas alterações, tá? Vamos lá, prosseguindo. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Também é um tempo composto. Observe, eu tenho a conjugação aqui no pretérito imperfeito do subjuntivo. Presta atenção no meu raciocínio, me acompanha. Essa conjugação aqui, ó, é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Mas se você tiver isso na forma composta, então você está falando do pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se eu tivesse cantado, se eu tivesse vendido, se eu tivesse partido. Tudo bem, senhoras e senhores? E, por fim, o futuro do modo subjuntivo, que obviamente exprime uma possibilidade, porém, uma possibilidade futura. Vamos lá. Quando eu voltar, saberei o que fazer. Quando eu passar no vestibular, saberei exatamente como comemorar. No seu caso, concurso, né? Tá aqui a conjugação do futuro do subjuntivo. Aqui temos que ter uma atenção, que é a seguinte. Observem, senhores, que o futuro do subjuntivo, ele tem a chamada desinência do R, ó. Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. Então, essa desinência do R aqui, ó, ela se mantém. Essa desinência do R, você deve lembrar que é a desinência do infinitivo. Essa é a desinência do infinitivo. Então, olha só o que vai acontecer. O futuro do subjuntivo, ele vai ser parecido com o infinitivo. E nós vamos ver isso agora. Olha o infinitivo pessoal. Peraí, Rafaela, para tudo. Que história é essa de infinitivo pessoal? Gente, existe o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. O que o infinitivo impessoal traduz? A um verbo sem pessoa. O próprio nome já sugere. Impessoal. Não tem pessoa. O infinitivo impessoal. Não tem pessoa. Então, eu não conjugo o infinitivo impessoal. Aqui eu estou conjugando o infinitivo pessoal nestas pessoas. Se eu estou conjugando o infinitivo pessoal nessas pessoas, então, obviamente, que eu estou falando do chamado infinitivo pessoal. Em suma, o infinitivo impessoal é aquele que não tem pessoa. E o infinitivo pessoal é aquele que é conjugado desde a primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural. Agora, você deve observar que a conjugação do infinitivo pessoal é idêntica à conjugação do futuro do subjuntivo. A conjugação do infinitivo pessoal é idêntica à conjugação do futuro do subjuntivo. Eu vou voltar o slide do futuro do subjuntivo para você ver. Observa, ó. Tudo com R e aqui. Es, MOS, des e em. Olha lá, ó. Es, MOS, des e em. Em todas elas, es, MOS, des e em. Es, MOS, des e em. E todas com R. A pergunta que eu faço é, professora, qual vai ser a diferença? Como é que eu, aluno, pobre, coitado, inocente, abandonado, vou saber que
o verbo está no futuro do subjuntivo ou então que o verbo está no infinitivo pessoal. Senhores, por uma questão muito simples. Futuro do subjuntivo. Futuro. Meu filho, se tiver a semântica de futuro, acabou. É futuro do subjuntivo. Caso não tenha a semântica de futuro, é infinitivo pessoal. Vamos lá. O médico disse para nós caminharmos. Tem futuro nisso? Não. Então isso é infinitivo pessoal. Agora, quando nós caminharmos, aí tem futuro, não tem? Então isso é futuro do subjuntivo. Essa é a diferença. Se você tiver o tempo futuro associado a essa semântica, considere como futuro do subjuntivo. Caso contrário, considere como infinitivo pessoal. Quando eu viajar, futuro do subjuntivo. Olha a ideia de futuro associada aí. É importante. A minha mãe disse para eu viajar. Aí já não tem futuro. É apenas um conselho. Então, infinitivo pessoal. Tranquilo, galerinha? Olha, vimos bastantes conteúdos aqui sobre os verbos. Agora, vou falar rapidamente aqui das vozes verbais. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para falar das vozes verbais no nosso próximo videozinho, que aí eu faço as vozes verbais e os exercícios sobre os verbos, tudo bem? Então eu aguardo vocês, até daqui a pouquinho.